E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lucas, mestre em ciência dos materiais, e hoje vamos explicar sobre o que são nanomateriais e suas características. Se preparem, porque a gente vai entrar num mundo que é literalmente invisível. Um lugar onde a ciência não só segue as regras da física, ela simplesmente reescreve essas regras. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai entender o que é esse tal de mundo em nanoescala. Depois, vamos ver como a gente classifica esses materiais, tanto pela dimensão quanto pela composição. Aí, partimos para as aplicações que já estão mudando o jogo no nosso dia a dia e, para fechar, vamos dar uma espiada no que o futuro promete e nos desafios que vêm junto. Então, vamos lá, começando pelo começo. O que afinal significa ser nano? E olha, já vou adiantando, não é só sobre ser pequeno, muito pequeno. O grande lance é que o comportamento da matéria muda completamente. Bom, a definição técnica é até que simples. Para um material ser considerado nano, ele precisa ter pelo menos uma de suas dimensões, sabe, altura, largura ou comprimento, na faixa de 1 a 100 nanômetros. É nesse intervalo super específico que a mágica acontece. Mas quão pequeno é isso na prática? Pensa só, um fio de cabelo, um único fio de cabelo, tem mais ou menos 90.000 nanômetros de diâmetro. Um nanomaterial pode ser 1000 vezes menor que isso. É absurdo. A gente está falando de uma escala onde dá para brincar de Lego com os próprios átomos e moléculas. E o mais legal é que essa ideia nem é tão nova assim. Lá em 1959, o gênio da física Richard Feynman deu uma palestra famosa onde ele disse: há muito espaço lá embaixo. Ele já estava imaginando um futuro onde a gente conseguiria construir coisas átomo por átomo. Essa fala dele foi basicamente a semente de tudo que a gente chama de nanotecnologia hoje. E é aqui que está o pulo do gato, a verdadeira revolução. Na nanoescala, as propriedades da matéria não são mais fixas. Pega o ouro, por exemplo. A gente conhece ele como, bom, dourado, né? Mas se você transformar o ouro em nanopartículas, ele pode ficar vermelho, azul, roxo, só mudando o tamanho. Resistência, condutividade, cor, tudo vira uma variável que a gente pode ajustar. Isso muda completamente as regras do jogo da ciência dos materiais. Beleza, então a gente já entendeu a escala. Agora vamos ver como a forma desses materiais define a função deles. A primeira maneira de organizar essa turma toda é justamente pela dimensão. Vamos começar com a dimensão zero, ou 0D. Imagina que a gente pega o material e encolhe ele em todas as direções, altura, largura e profundidade, até ele virar basicamente um pontinho. Esses são os materiais 0D. Eles são tão pequenos que agem como átomos artificiais. O exemplo mais famoso, os pontos quânticos. Sabe aquelas TVs com cores super vivas? São eles emitindo cores puríssimas que mudam só com o tamanho deles. Incrível, né? Ok, agora pega esse pontinho 0D e estica ele numa única direção. Pronto, a gente criou um material 1D. Agora a gente tem um nanofio, onde duas dimensões continuam minúsculas, mas uma delas é bem longa. Isso cria uma espécie de rodovia expressa para os elétrons passarem. O grande astro aqui são os nanotubos de carbono. Pensa num material mais forte que o aço e que conduz eletricidade super bem. É a aposta para a eletrônica do futuro. Beleza, e se a gente pegar esse nosso nanofio e agora esticar ele para os lados? A gente cria uma folha. Chegamos nos materiais 2D. Aqui, só a espessura nanométrica, o resto pode ser grande. O resultado é uma folha finíssima, com uma área de superfície enorme. E quem é o rei dos materiais 2D? O grafeno, claro. Uma única camada de átomos de carbono, super resistente e um condutor fantástico. Aí vem a pergunta: e os materiais 3D? Por fora, eles podem parecer um bloco de material qualquer. O segredo, o superpoder deles, está do lado de dentro. A estrutura interna deles é toda nanométrica, cheia de poros e caminhos minúsculos. O melhor exemplo são os aerogéis. Já ouviu falar? É um material que parece uma fumaça congelada, porque é mais de 99% ar. E essa estrutura interna que faz dele um dos melhores isolantes térmicos que existem. Essa tabela aqui resume tudo o que a gente falou de um jeito bem claro. Olha só. No 0D, com tudo confinado, a gente tem efeitos quânticos, como a cor dos pontos quânticos. Quando a gente libera uma dimensão e vai para o 1D, como nos nanotubos, a gente ganha uma condução elétrica perfeita numa só direção. Se a gente libera duas dimensões, no 2D do grafeno, o que aparece é uma área de superfície gigantesca. E no 3D, com a estrutura interna nano, surge a porosidade altíssima dos aerogéis.
Fica bem claro, né? No nanomundo, a forma define a função. Ok, já entendemos tudo sobre a forma, a dimensão, mas e os ingredientes? Do que esses materiais são feitos? Esse é o nosso segundo pilar, a composição. É a química que dá a personalidade de cada nanomaterial. E a variedade aqui, olha, é gigantesca. A gente pode fazer nanomateriais de quase tudo. Tem os baseados em carbono, que são os mais famosos, tem os inorgânicos, que usam metais óxidos cerâmicas, tem os orgânicos, que são feitos de polímeros, e ainda tem os compósitos, que são uma mistura de tudo isso para criar materiais com propriedades sob medida. E aqui a gente vê alguns exemplos bem legais. Nos baseados em carbono, temos o grafeno e os nanotubos, os campeões de força e condutividade. Nos inorgânicos, as nanopartículas de ouro e prata, que têm aquelas propriedades ópticas malucas de mudar de cor. E nos orgânicos, olha que interessante, dendrímeros e lipossomas, que são usados como um tipo de Uber para entregar medicamentos exatamente onde precisam ir dentro do corpo. É uma revolução na medicina. Beleza, a gente já viu o que são os formatos, os ingredientes, mas a pergunta que não quer calar é: onde é que a gente usa tudo isso? E a resposta pode surpreender, porque eles já estão em todo lugar, da medicina de ponta até o pneu do carro. Na saúde, o impacto é sem palavras. A gente está falando de nanopartículas que são como mísseis teleguiados, levando quimioterapia direto na célula doente e ignorando as saudáveis. Ou outras que, quando ativadas por luz, esquentam e simplesmente fritam um tumor. E tem também os sensores que conseguem detectar doenças numa fase super inicial, muito antes de qualquer sintoma aparecer. Quando o assunto é energia e meio ambiente, os nanomateriais são a grande esperança para um futuro mais sustentável. Com eles, a gente consegue fazer células solares que captam mais energia, baterias que carregam mais rápido e duram muito mais, e até filtros super potentes que conseguem tirar os menores poluentes da água. E no nosso cotidiano, será que eles estão presentes? Com certeza. E o mais doido é que um deles está por aí há mais de 100 anos. O negro de fumo, que é um nanomaterial de carbono que deixa os pneus muito mais duráveis desde 1915. Hoje, tem também para-choques de carro mais leves e resistentes feitos com nanoargilas e aquele protetor solar transparente que não deixa a gente todo branco. É graças a nanopartículas de óxido de zinco. Claro que uma tecnologia tão poderosa que mexe com a matéria nesse nível fundamental traz um potencial gigantesco, mas, junto com ele, vêm responsabilidades e desafios enormes. E quando a gente fala de dinheiro, os números são astronômicos. O mercado global de nanotecnologia deve passar dos 124 bilhões de dólares muito em breve. É uma força que está movimentando a inovação em quase toda a indústria. Só que é aquela história da faca de dois gumes. Se por um lado a gente pode usar nanomateriais para limpar o ambiente, por outro, a gente precisa se perguntar: o que essas partículas tão pequenas fazem no nosso corpo, e nos rios, e no solo? Essa área, a nanotoxicologia, está pesquisando isso a fundo, porque a gente precisa ter certeza de que o remédio não vai ser pior que a doença. É um campo que precisa de muita atenção e regulamentação. E o que vem pela frente? Bom, o futuro é promissor. A gente está usando inteligência artificial para descobrir novos materiais numa velocidade nunca antes vista, com propriedades que a gente nem sonhava. O foco é criar sistemas cada vez mais inteligentes, que se integram com o nosso corpo, com o ambiente. E, claro, a pesquisa em segurança vai ter que andar junto, sempre como prioridade número 1. No fim das contas, a nanotecnologia nos deu um poder que parece coisa de ficção científica, o poder de construir o nosso mundo, átomo por átomo. E isso não é mais uma promessa para o futuro, está acontecendo agora. Então a pergunta que fica no ar para a gente pensar é: com esse poder todo em mãos, com essa caixa de ferramentas incrível, qual vai ser o próximo grande problema da humanidade que a gente vai conseguir resolver?